texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados. Kudê afundou o Galo e foi o tonto da noite. Aplausos a Lucha e torcidas. Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail. Foi uma grande quarta-feira de Copa do Brasil, com 4 disputas de pênaltis em 6 jogos, uma virada épica, coisas para serem duramente criticadas e, outras, lindamente aplaudidas. Kudê foi, sem dúvida, o grande bobo da noite. Odair Hellmann e Abel Ferreira não ficaram muito atrás. Deles, já falaremos. Começo por aplaudir as arbitragens de campo e vídeo, que, de forma geral, passaram em branco e nos permitiram analisar a noitada somente pelo ângulo do futebol. Enalteço também as torcidas de Fortaleza, Cruzeiro e Botafogo, que, apesar de eliminadas, aplaudiram seus times. Lotaram os estádios, aguentaram as eliminações, mas entenderam que os jogadores mereciam reverência, tem muita temporada pela frente, afinal. Fica só uma parte para um punhado de idiotas botafoguenses que atiraram latas em jornalistas. É uma pena que os clubes não façam nada com quem envergonha a história destas grandes instituições. Termino a sessão aplausos por Vanderlei Luxemburgo, que fez a leitura correta do que era necessário para o Corinthians conseguir a épica em Itaquera. Mudou o sistema, tentou aproveitar brechas que o Atlético já vinha deixando e, o principal, entendeu que Renato Augusto precisava estar desde o início. Eu, no lugar dele, talvez tivesse guardado o Renato para o segundo tempo, quando a coisa seria decidida. Mas é por isso que ele está lá e eu estou cá. E é também importante ressaltar que o virtuoso do meio de campo aguentou mais de 75 minutos em campo, o que eu não imaginava que seria possível. Para o Corinthians passar, era necessária uma tempestade perfeita. Boas decisões do treinador, um gol no primeiro tempo, torcida inflamada, espírito de virada no estádio e, claro, cooperação do adversário. Eduardo Cudê foi o tonto da noite. É verdade que a maratona do Galo é grande também. Já havia feito o certo em poupar parte do time contra o Coritiba, 12 dias atrás, mas é importante ressaltar que Hulk jogou aquela partida toda. Não haveria como poupar no jogo decisivo contra o Atlético, pela Libertadores, nem contra o Palmeiras, adversário direto no Brasileiro, e a mesma lógica servia para ontem. O jogo deste próximo fim de semana contra o Cruzeiro, por mais que seja um clássico, era outro em que Cudê poderia rodar o time. Mas nunca, em hipótese alguma, poupar na Copa do Brasil jogando em Itaquera. O Galo precisava ter entrado em campo com tudo o que tem. Se a eliminatória estivesse controlada, aí sim, calcula o risco e vai tirando jogadores de campo, como fez Abel Ferreira com o Palmeiras em Fortaleza. Cudê deixou Hulk e Bataglia no banco, inventou Patrick de lateral e não tem a menor ideia do que o Corinthians é capaz de fazer em Itaquera, independente de fase ou situação. Cudê mostrou ter zero conhecimento do que é o futebol brasileiro, do que são os clubes, as torcidas, os estádios e também do que é a necessidade do Atlético na temporada. É um time com defesa lenta e ataque explosivo, muito mais moldado para o mata-mata do que para os pontos corridos. É inadmissível ser eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, dadas as circunstâncias, placar da ida e situação do Corinthians. Outro dia Cudê se irritou com uma pergunta de um repórter e soltou uma patada daquelas tipo quer entrar aqui e ser treinador no meu lugar. Olha, garanto que nenhum de nós, aqui do outro lado, teria feito o que o argentino fez em Itaquera. Sou contra a demissão de treinadores em função de um ou outro resultado e acho que o Atlético precisa se apegar ao bom técnico que tem, o time.